Olá, pessoal do oitavo ano. Sejam todos bem-vindos de novo. Hoje a gente vai falar aí de um assunto bastante interessante, conhecido como pressão arterial, tá? E, na verdade, a gente vai falar aí do processo dos ventrículos primeiro, né? Pra gente tentar entender. Você tá vendo aí que os ventrículos, eles impulsionam o sangue com muita força para as artérias. E essas artérias, elas têm aí que suportar esse sangue, tá? Só que quando as artérias recebem esse sangue com muita força, o sangue ele exerce uma pressão nas paredes das artérias, tá? E esse processo de pressão nas paredes das artérias a gente chama de pressão arterial. Então, em muitos casos a gente pode perceber a artéria se expandindo. Isso acontece, por exemplo, quando você encosta os dedos em algumas partes do seu corpo, né? Ou seja, você pode pegar, por exemplo, o dedo e colocar aqui nessa região do pescoço que você consegue sentir a artéria, na verdade, se expandindo. E na região aqui do pulso também é a mesma coisa, como mostra aí na figura. E a gente chama, tá? Todo esse processo de pulsação ou pulso arterial. E através desse processo você também pode fazer a contagem do número de pulsações, apesar de que hoje em dia o mundo ele tá tão tecnológico, né, que já existem relógios que ficam aqui no nosso pulso e já fazem essa contagem, né? Essa contagem geralmente é feita aí por número de batimentos por minuto. Bom, aqui existem algumas partes do nosso corpo onde a gente pode detectar aí as artérias, né? Se expandindo. Então, gente, a pressão que o sangue exerce contra as paredes das artérias, tá? Fazendo com que elas acabem dilatando, né? Fazendo com que cause essa força, é chamada de pressão arterial ou pressão sanguínea. Então, gente, eu falei sobre isso num slide anterior, vou até mostrar aqui para vocês, onde eu mostrei um videozinho que mostra aí, ó, basicamente ali a artéria se expandindo, né, e relaxando, e o sangue ali dentro. Então, gente, pressão sanguínea ou pressão arterial é isso. É o sangue fazendo aí essa força, essa pressão nas paredes das artérias, tá? Deixa eu voltar aqui no slide. Então, agora a gente vai falar sobre as doenças. Essa parte aqui, gente, das doenças, eu gostaria de dividir em 2 aulas gravadas, porque senão vai ficar muito tempo. E aí, querendo ou não, a aula gravada ela se torna maçante você ficar, né, assistindo. Então, eu vou dividir em 2 partes. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês, né, uma coisa bastante interessante antes da gente começar, para falar um pouco sobre a questão de doenças e de outras coisas que afetam o coração, né? Eu trouxe aqui para vocês um coração saudável, né? Aí, um coração perfurado por bala, um coração de um adolescente que sofreu overdose, o outro com câncer e o outro com um excesso de gordura, tá? Então, gente, o aumento anormal constante da pressão arterial a gente chama de hipertensão. Algumas pessoas, elas costumam chamar também por um nome popular conhecido como pressão alta, tá? E como eu já falei para vocês, essa questão aí da pressão arterial, como mostra aí nesse desenho, você pode ver o sangue está passando ali pela artéria e está exercendo uma força na parede das artérias. Só que o que pode acontecer, pessoal? Essa questão da hipertensão, da pressão alta, pode fazer com que essas artérias, elas, na verdade, fiquem com uma pressão ali tão alta que pode ocasionar uma sobrecarga nessas artérias, eu vou falar para vocês o que acontece com elas, e também no coração.
Então, essa questão da sobrecarga aí faz com que o coração trabalhe com mais dificuldade. Então, além disso, ela pode provocar o rompimento de vasos sanguíneos, tá? E o entupimento desses vasos. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho na nossa pressão. Por quê? Porque pode ocasionar também a formação de coágulos no sangue. A gente vai falar sobre essa parte de coágulos mais na frente. Eu não vou citar agora, mas vocês vão entender mais ou menos como é que funciona. Então, gente, a pressão aí alta, né, ela pode ocasionar sérios problemas para o coração e não somente o coração. Outras partes do nosso corpo também podem ser afetados, tá? Quando eu falar aqui algo relacionado à questão da pressão alta, não é somente o coração, tá? Então, gente, a hipertensão ela é uma doença silenciosa, né? Ela afeta aí muitas pessoas, né? 77% dos casos dessa questão da hipertensão leva ao AVC. E, na verdade, existem várias coisas que a gente vai discutir aqui de como a gente pode prevenir essa questão da pressão alta ou hipertensão. E aí, ela também, no caso aí, pelo fato de ser silenciosa, né, a gente tem que ter um acompanhamento médico, porque só o médico da área ainda em si pode te ajudar no diagnóstico dessa doença. Muitos hipertensos, eles acabam não se cuidando, e aí pelo fato dos hipertensos não se cuidarem, né, eles acabam deixando de lado, acham que pelo fato de não sentirem nada, por serem assintomáticos, eles vão simplesmente deixando a doença progredir. E muitas pessoas nem sabem que podem ter esse tipo de problema. Bom, então como eu acabei de falar para vocês, a doença ela tem que ter um acompanhamento médico, tá? Bom, eu vou falar agora um pouco sobre a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é a situação em que o coração ele não está bombeando o sangue de uma forma correta, tá? Isso pode ter várias causas e a hipertensão é uma das principais causas. Por isso que eu digo que a hipertensão ela é algo extremamente perigoso. Então, por exemplo, aqui a gente tem aí, né, o coração. E o coração ali, ele tá fazendo, na primeira imagem, ele tá fazendo bombeamento normal. Na segunda imagem, ele já tá assim de uma forma mais lenta. E na terceira, já tá de uma forma mais rápida. Então, gente, o coração, ele tem que ter esse equilíbrio. Ele não pode nem ir devagar demais e nem ir rápido demais, né? Porque isso ocasiona aí sérias complicações. E a insuficiência cardíaca, ela pode ter várias causas, como a hipertensão, como eu acabei de falar, o infarto, a gente vai falar sobre isso mais na frente, sobre a questão do infarto, as arritmias e a doença de Chagas também, que foi uma doença que a gente estudou lá no 7º ano. Bom, ainda falando sobre essa questão da insuficiência cardíaca, o coração ele vai deixar de bombear o sangue com eficiência, o corpo não vai receber o oxigênio necessário, né? E nem vai receber aí o oxigênio em quantidade certa, e isso pode ocasionar problemas nos tecidos, ou seja, em algumas partes do corpo. E pode resultar também na questão da falta de ar, inchaços, limitações também nas atividades físicas, não somente nas atividades físicas, como atividades de rotina. Em casos graves, a única saída para a questão da insuficiência cardíaca é o transplante de coração. Bom, aqui tem algumas causas, né, que na verdade levam aí a hipertensão.
A hipertensão ela pode ser algo hereditário, tá? Ou seja, se na sua família você tem pessoas, né, principalmente pai, mãe e avós, que tenham tido hipertensão ou tenham, aí talvez você também tenha, tá? A obesidade também pode levar a pessoa a ser hipertensa, o estresse, a alimentação não saudável e o excesso de sal principalmente. Mais na frente eu vou explicar para vocês por que o sal ele compromete essa questão da hipertensão. E como é que se faz na verdade? Mesmo eu tendo pessoas na família que têm hipertensão, como é que eu faço para evitar, né? Ou pelo menos para melhorar o meu quadro? Acompanhamento médico, você tem que sempre ter o médico aí como seu parceiro. Atividade física é essencial, mas lembrando que a atividade física ela tem que ser recomendada pelo médico também, porque algumas atividades físicas não são recomendadas para pessoas hipertensas. Redução de sal nos alimentos. Alimentação equilibrada, ou seja, a alimentação de verdade, que foi uma das coisas que a gente estudou nos capítulos anteriores. Controle do peso, né? Medicamento, se prescrito. Então, se você tiver problemas com hipertensão, você tem que tomar o medicamento todos os dias, porque se você esquecer, isso pode ocasionar um grande problema. Bom, gente, na próxima aula a gente vai falar sobre essa doença aí, conhecida como aterosclerose, e ela também está relacionada aí à questão da hipertensão, tá? E as duas têm relações. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço, desejo para vocês um bom final de semana. E não se esqueçam que a gente vai ter os nossos jogos online.